Olá, gostaria de cumprimentar a todos aí que assistem nossas aulas, que acompanham aí nossa difusão aqui de conhecimento jurídico, né, sobre o direito, sobre outras áreas do conhecimento. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a chamada ocupação temporária, tema de direito administrativo. Tá? O direito administrativo prevê algumas formas de intervenção do Estado no direito de propriedade, né? Ou seja, o Estado ele pode usar a nossa propriedade ou até mesmo se apropriar em definitivo da nossa propriedade, dos nossos bens, né? Isso não é uma regra, porque em regra a Constituição prevê o nosso direito à propriedade, mas excepcionalmente a própria Constituição já prevê alguns mecanismos. E o direito administrativo vai fornecer, né, esses mecanismos para que o Estado, sendo necessário, obviamente, né, havendo uma causa de interesse público, né, não por nenhum tipo de motivo privado, né, o Estado ele pode se utilizar da propriedade privada dos indivíduos, né, para que essa propriedade em algum momento sirva à coletividade. E uma dessas modalidades é a chamada ocupação temporária. Tá? A ocupação temporária é uma modalidade lícita prevista pelo direito administrativo, onde, por ocasião de uma determinada obra pública, a administração pública ela poderá utilizar imóveis próximos, né, para poder realizar e viabilizar aquela obra. Né? Então, se a gente imaginar um prédio público, né, e que um prédio público precise, né, como salvaguarda de algum imóvel, né, próximo, esse imóvel pode ser ocupado temporariamente pela administração pública até que a obra seja concluída, e concluída a obra, a administração pública devolve a posse daquele imóvel para o seu legítimo proprietário. Tá? Então, a administração pública ela pode ocupar bens imóveis, caso seja necessário, né, para desenvolvimento de alguma das suas atividades. Essa ocupação é uma ocupação lícita, né? Essa ocupação deriva de um ato de império do poder público, né, de uma das suas prerrogativas, né, enquanto administração pública. Tá? E nós sabemos que no direito administrativo, como nas disciplinas de direito público em geral, né, o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Então, o interesse privado do proprietário naquele bem vai ser relativizado naquele momento, uma vez que a coletividade tem interesse naquela obra, por exemplo, e a coletividade tem interesse na utilização daquele bem. Lembrando que a administração pública fala em nome da coletividade. Tá? Aqui é importante que haja uma diferenciação da ocupação temporária e da requisição administrativa, em que ambas são formas transitórias de intervenção do Estado no direito de propriedade, né? Ambas são intervenções restritivas e parciais no direito de propriedade, ou seja, nessas duas modalidades, o proprietário não deixa de ser o dono, né? Ambas as modalidades não prevêem indenização para o proprietário, então ele tem que suportar esse ônus por viver em sociedade, né? É um dever, né, que ele tem com a coletividade, tá? Então ele tem que suportar essa utilização perante a administração pública, uma vez que não é para si, sim para o coletivo, né? Mas há uma grande diferença que, embora sejam medidas transitórias, né, ou seja, há uma necessidade transitória que vai ser exaurida com o tempo, né, com tempo próximo, né, não prefixado, mas um tempo razoável próximo, e aquele bem retorna tão logo, né, ao domínio efetivo do proprietário. Mas a diferença fundamental é que na requisição administrativa nós temos o caráter emergencial, né? Ou seja, na requisição administrativa não é possível esperar, né? Não é possível esperar. Agora, quando nós falamos sobre a ocupação temporária, não é uma medida emergencial da administração pública. Tá? Não é uma ação, né, com a qual não possa ser executada em outro momento, tá? Como, por exemplo, a reforma de um prédio público. Tá? Então, a ocupação temporária, né, ela também é dotada de transitoriedade, como a requisição, mas ela não tem um caráter emergencial. Tá? A administração pública não ocupa um bem para satisfazer um caráter emergencial. Nessa modalidade, nós vamos estar falando de uma requisição administrativa. Tranquilo? Então, né, enfatizando aqui no final, a ocupação temporária, ela também não gera direito de indenização ao proprietário, uma vez que ele continua sendo o titular daquele bem. Ok? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né, nessa breve conceituação aí sobre a ocupação temporária no direito administrativo no Brasil. Tranquilo? Estou aí sempre aberto ao diálogo com vocês, perguntas, dúvidas, dicas, né? Vamos aí interagindo o máximo possível, né? Espero que tenham gostado aí do vídeo e um forte abraço.